Eu sou Vitório Neto, esse é o canal da WKS Automotive e esse daqui é o Audi A3 1.8 Turbo. E aí, você compraria? E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aí qual é o próximo carro que você gostaria de ver aqui no Você Compraria da WKS Automotive. E agora vamos falar sobre Audi A3, tá? Audi A3 chegou há bastante tempo no Brasil, né? A Audi trouxe os A3 lá no começo dos anos 2000, né? Meados dessa época aí, tá? E desde lá foi um carro assim que foi unanimidade, todo mundo gostou, né? Então era um carro muito bem quisto. Então vem aqui, aproxima aqui, ó. E esse daqui é muito parecido com aquela versão, que ele é a versão hatch, pessoal. Então como vocês podem ver, ele é o A3 hatch, tá? E esse daqui é a versão 1.8 turbo. Então lá atrás a gente tinha aspirada, né? E duas versões do 1.8 turbo, a T normal e a T vermelho, né? Esse daqui, digamos que é um T vermelho, tem bastante potência, né? O carro aí com mais de 180 cavalos, tá? E é um carro muito aclamado no mercado. Esse daqui é no 2016, tá? É um carro aí que tem praticamente 10 anos, a gente tá gravando esse vídeo em 2025, então 9 para 10 anos, né? E é um carro muito bem quisto desde aquela época, porém, quem compra esse carro dessa versão, né, 8V, atualmente tem que tomar muito cuidado, tá? Então é exatamente para isso que a gente tá fazendo esse vídeo, para apresentar os problemas crônicos do Audi A3 1.8 Turbo, geração 8V, tá? Então agora eu vou abrir o capô e vamos ao cofre do motor iniciar, né, a nossa jornada sobre os problemas crônicos. Então vamos à parte 1, digamos assim, né? Ou o problema mais conhecido aqui desses motores é a parte de bomba d'água e válvula termostática, tá? Então, problema crônico aqui desses motores, tá? Ela vai começar a vazar, vai começar a baixar o líquido de arrefecimento, tá? Que fica localizado aqui. Então temos aqui, né, o reservatório e você vai, né, ver que ela vai vazando, muitas vezes você consegue perceber no chão ou até mesmo quando o próprio sensor aqui, né, do líquido de arrefecimento, ele vê que baixou demais e aí ele começa a apitar, né, que o carro está precisando de líquido de arrefecimento, ok? Então, parte 1, né, desses motores aqui, tá, do 1.8 turbo, essa parte de bomba d'água e válvula termostática, que sempre acaba dando um probleminha, tá? Então se você tá pensando em comprar um carro desse, já pesquisa aí, né, se isso, digamos assim, já foi feito ou está para ser feito, né? Agora vamos continuar aqui na parte da corrente de comando. Então esse carro, né, ele não tem a correia, né, ou correia dentada, comumente que a gente fala, né, ele tem a corrente do comando e ele tem um tensionador nessa corrente de comando, tá? Então é outro problema crônico, ele começa a soltar, né, ele fica tensionando a corrente, ele vai perdendo a tensão e logo de manhã, na primeira partida, você escuta um barulho de corrente, muito parecido com aquele de corrente de bicicleta mesmo, porque é uma corrente banhada a óleo, né, então dá pra gente escutar a corrente que toca os comandos e elas ficam localizadas aqui, né, dá pra gente ver tanto o comando de admissão quanto o comando de escape. E exatamente aqui onde eu estou com a mão, tem uma junta, né, que faz a junção dessa peça plástica, que é a tampa dos comandos aqui, com a parte do bloco do motor. E é outro ponto que é recorrente o problema, né? Então essa junta começa a ressecar e começa um vazamento de óleo ali. Então começa a minar um pouco de óleo. A gente costuma comumente falar que está suando a tampa, né? Então começa a suar a tampa. Então esse é um problema 100% comum desses motores aqui, tá? E agora vou tirar essa tampa aqui para mostrar para vocês mais dois problemas, né, que a gente consegue identificar aqui, pessoal. O primeiro deles são nas bobinas, né? Então, as bobinas acabam dando problema, né? Elas perdem eficiência. Então, por conta de ter um dual, né, a energia que ela manda para as velas ser muito alto, às vezes ela acaba perdendo a eficiência e dando esse problema, tá? Então, mais um problema crônico aí, né? Tudo muito relacionado. E junto a isso temos também a válvula PCV. Ela tem uma membrana, tá? Que faz a recirculação ali do óleo no cabeçote, né? Então, todo o óleo que sai da turbina, né, que tem do respiro ali, acaba voltando por ela através da válvula PCV, tá? Então é o retorno aí, né, desses gases do motor. Então a válvula PCV ela faz exatamente isso, trabalha com esse retorno de gases, às vezes ela acaba furando. E aí um dos sintomas da válvula PCV furada é que a hora que você tira o pé do acelerador, meio que o carro continua acelerando, tá? Então, tudo aqui muito interligado, tá? Como vocês viram, né? A parte de bobinas, corrente de comando, a válvula PCV, a parte da termostática e também, né, da bomba d'água, tudo isso causado pelo líquido de arrefecimento, né? Então, são esses pontos relacionados à parte do motor que nós chamamos de crônicos, tá? Então, você que está pensando em comprar um A3 versão 1.8 turbo,
se atente muito a todos esses pontos e, né, converse aí com o antigo proprietário se ele já fez essas manutenções, se elas estão prestes a ser feitas, tá? Então, dessa parte aqui é isso. E agora nós chegamos num ponto aqui, né, que temos uma discussão, né, se é realmente um problema crônico ou é mais relacionado ao uso, à manutenção, né, um problema mais comum, digamos assim. É a turbina do carro, tá, pessoal? Então a gente vai colocar um insert aí para vocês verem onde ela está localizada, mas ela fica ali na parte de trás, né, e existem alguns modelos que dão problema, existem alguns modelos que não dão problema, tá? Muitas vezes está relacionado ao uso, à manutenção, à qualidade do óleo, né, a qualidade do próprio arrefecimento, porque a turbina é refrigerada tanto por óleo quanto por arrefecimento, né, líquido de arrefecimento, água, né, e os outros componentes que estão no líquido de arrefecimento. Pode, como não pode, né? Todos os outros que eu falei, em 99% dos casos vai acontecer, tá? Mas a questão da turbina é um pouco mais delicada, como também a parte da transmissão, né, a parte do câmbio, que esse daqui é o DQ200, né, um dos câmbios mais conhecidos por dar problema, porém, ninguém consegue afirmar que é um problema crônico, porque tem carros que rodam muitos quilômetros e não dão nenhum tipo de problema, e outros que acabam, né, sendo até recorrente, né, não só uma vez, mas 2 vezes. Depende muito, né? Às vezes se o uso é urbano, acaba dando mais problema, se o uso é em estrada, acaba dando o mesmo problema. Então, é muito difícil. Todos os outros que eu falei anteriormente são 100% plausíveis para qualquer tipo de uso, tá? Mas tanto a parte da turbina como a parte do câmbio é um pouco diferente. Então, eu vou fechar aqui e vamos lá para dentro. Pessoal, e agora aqui no cockpit do carro eu vou comentar sobre mais 2 problemas, né, que eles ficam ali entre ser crônicos e serem problemas comuns, né. O primeiro deles é o sensor de rotação, tá? Então às vezes quando você vai ligar o carro, você vê que ele demora para ligar, né, é que ele ligou perfeitamente rápido, mas às vezes demora para ligar, pode estar relacionado ao sensor de rotação, tá? Então é um problema comum que acontece e não acontece, né, então depende muito, né, não tem como a gente prever, tá? E além disso, a parte do câmbio também, igual eu comentei com vocês, né, então ele é um DQ200, ele tem as embreagens a seco, né, comumente conhecidas, porém depende muito do uso, tá? Aqui na oficina a gente já pegou A3 e outros modelos que usam o mesmo câmbio com problema, e já pegamos carros também que tem, né, muita quilometragem e nunca sofreram esse problema. Mas é como eu comento com vocês, né, depende muito do uso e da manutenção preventiva, ok? E agora vamos falar de 3 problemas comuns, tá? Que não são crônicos, mas a gente acaba realizando bastante substituições aqui. Então são os coxins do motor, tá? Então, tanto o superior quanto o inferior, né? Por conta do carro ser turbo, ter bastante torque, andar em São Paulo, né? Balançar bastante, acabam dando problema, tá? E aí, aqui em São Paulo, né? A gente pega muito carro com problema na suspensão, tá? Então a parte de buchas e bieletas, né? Acaba dando muito problema também. Mas esses são problemas mais comuns, que depende muito do uso, quanto que a pessoa usa o carro, que vias que ela anda, né? Então a gente não escuta muito esses relatos em outros lugares, mas aqui que, infelizmente, as ruas são muito ruins, né? Acredito até que no nosso país as ruas sejam muito ruins, então o carro acaba sofrendo um pouco mais com isso. Mas obviamente dá para evitar, né? Sempre tentar dirigir com atenção, não muito rápido, desviar dos buracos, né? Tudo isso acabam priorizando, né, e ajudando a conservação tanto da parte da suspensão quanto da parte do coxim, tá? São todas as partes livres do carro, ok? E para finalizar, a parte elétrica do carro de maçanetas, ok? Então acaba dando muito problema. Se você aí, proprietário de A3, já teve esse problema, né, ou algum dos outros que a gente comentou, deixa seu comentário aí pra gente saber, né, se os proprietários estão nos acompanhando aqui, tá? Então tem esse problema elétrico aí das maçanetas abrindo e fechando. Então vamos para a parte de fora agora, que eu vou dar dicas de como tentar prevenir ao máximo esse tipo de situação dentro de um Audi A3. A principal dica para você, né, que está pensando em comprar um carro desse e quer fugir desse tipo de problema, é realizar as manutenções preventivas, tá, pessoal? Então é de extrema importância você realizar as manutenções preventivas do carro. Então, por exemplo, a parte da turbina que a gente comentou, né? Se você sempre lembrar de trocar o óleo com no máximo 7.000 km ou 7.500 km, vai conseguir ajudar a prevenir isso. Se você seguir também todas as indicações do manual, muito provavelmente você vai fugir do problema da corrente de comando, das bobinas. Parte de arrefecimento é um pouco antes que acontece, né, do que o manual pede, tá? Então, todos esses itens, né, eles têm como ser prevenidos ou até mesmo diminuir ao máximo o que esse problema vai acabar causando no seu carro, tá? Então, né, a raiz do problema às vezes acaba causando outros problemas. Como, por exemplo, buchas em mau estado acabam prejudicando a suspensão, a parte de coxim, né? Um coxim danificado que não é substituído acaba danificando o outro coxim que não está danificado e não foi substituído também. Então é sempre atento, né? E a melhor dica de todas é vir nos visitar aqui
na WKS Automotive, tá? Porque nós temos pleno conhecimento sobre esse veículo aqui. Como eu acabei de apresentar para vocês, né, todos os problemas crônicos, a maioria deles a gente já pegou aqui, tá? Tanto a parte de bobina, tanto a parte de arrefecimento, câmbio, turbina, tudo isso a gente já passou aqui dentro da nossa oficina, ok? Então não é à toa que a gente, né, tá vindo gravar esse vídeo para vocês estarem acompanhando, né, como é a vida de um proprietário dono de um Audi A3 1.8 turbo, tá? Então, manutenções preventivas de extrema importância, peças de qualidade, tá? Mecânicos que saibam o que estão fazendo, que tenham conhecimento para realizar a substituição de peças, para analisar também, né, o diagnóstico, também muitas vezes dar a dica para você, proprietário de Audi A3, que peça, o que fazer, né? Aonde ir, quais são as soluções, ok? Eu, né, finalizo aqui com, se você gostou desse tipo de vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aqui qual é o próximo carro que você gostaria de ver aqui no Você Compraria. Eu sou Vitório Neto, esse é o canal da WKS Automotive e esse daqui é o Audi A3 1.8 Turbo. E aí, você compraria?